É possível percebermos que o meio ambiente é um tema que surge dentro do cenário da Guerra Fria. Este período foi marcado pela insegurança do conflito leste-oeste entre as duas maiores potências da época, e por isso essa questão acabava por ficar em segundo plano, sendo a segurança internacional o tópico de maior relevância. A Suécia, neste período, sendo um país em desenvolvimento, procurava dar pauta ao meio ambiente durante a Guerra Fria. Assim, buscava tirar o foco do paradigma nuclear e transferi-lo para o desenvolvimento sustentável internacional. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com todas as questões de crise que aconteceram, houveram muitas catástrofes ambientais. E grande parte disso foram, por exemplo, derramamento de petróleo ou extinção de várias regiões selvagens. Então, existia uma conscientização, começou a crescer uma conscientização um pouco maior sobre a conservação do meio ambiente no geral. E isso foi mais ou menos na década de 60. Então, foi mais ou menos uns 10, 15 anos que surgiu um contexto favorável para uma conferência relacionada ao meio ambiente, mas antes disso simplesmente não existia nenhuma discussão, nenhuma negociação a nível internacional, ao menos, que fosse relacionada à conservação do meio ambiente do planeta. Então, os estados começaram a se preocupar com o meio ambiente porque, de certo modo, esse impacto levava a grande parte da população a sofrer algum tipo de dano. E foi em 72 que há o primeiro encontro, a primeira grande conferência, que é a Conferência de Estocolmo, no qual o meio ambiente ele ganha, de fato, uma preocupação maior, ou a apresentação de que os estados deveriam se preocupar um pouco mais com o meio ambiente. I declare open the United Nations Conference on the Human Environment. A Conferência de Estocolmo é realmente um marco, até hoje é falada em muitos eventos, em 72, porque realmente foi a primeira conferência do mundo, a primeira conferência global a tratar da questão da conservação do meio ambiente. Então, foi uma conferência que reuniu 113 estados, que foi realmente inédito na época, das Nações Unidas. A declaração final foi de que os países deveriam trabalhar juntos nos problemas ambientais para criar uma prosperidade a longo prazo para os países em desenvolvimento. Então, essa conferência resultou na Declaração de Estocolmo, que tem 26 princípios que tratam dessa relação dos direitos humanos e do meio ambiente. Então, por exemplo, o primeiro princípio, o princípio número 1, é sobre como o meio ambiente é um direito fundamental do ser humano. Então, por exemplo, após essa conferência, o sistema jurídico nacional de muitos estados passaram a implementar esses princípios e essa ideia do direito internacional do meio ambiente nas suas constituições, nas suas leis nacionais. Para entendermos como surgiu a Conferência de Estocolmo, devemos analisar o contexto em que a Suécia se encontrava. O país ganhava cada vez mais relevância no cenário internacional devido à sua participação em movimentos sociais que emergiam na época. Apesar disso, a Suécia ainda assim estava passando por diversos problemas na área ambiental e percebeu a necessidade de mudança. A jornada ambiental da Suécia começou nos anos 60. Em 1969, foi o primeiro país a introduzir um ato de proteção do meio ambiente. Desde então, as empresas ficavam responsabilizadas por suas emissões de carbono e seu impacto ecológico. A Suécia é considerado o país mais sustentável do mundo, segundo a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. É constatado que o país preserva 69% de suas florestas. 99,3% de todo o lixo é reciclado ou recuperado como energia. 93% dos cidadãos suecos vão a pé, de bicicleta ou de transporte público ao trabalho, segundo a empresa Siemens. Foi um dos primeiros países no mundo a iniciar a cobrar impostos sobre a emissão de carbono em 1995. A emissão de gases de efeito estufa no país foram reduzidas em 25% entre 1990 e 2015. A Suécia busca se tornar o primeiro país no mundo a erradicar o uso de combustíveis fósseis até 2050. Além do mais, a Suécia também pretende se tornar líder na implementação da Agenda 2030 da ONU, nacionalmente e globalmente. A gente está numa época muito importante, né? A época do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é uma época que todos os países do mundo, basicamente, estão preocupados com
o desenvolvimento do planeta, como o futuro do nosso planeta no geral. Então, o meio ambiente, a sustentabilidade entra nisso de uma forma muito grande. A Agenda 2030 da ONU ela foi assinada em 2015, nas Nações Unidas em Nova York, e é realmente muito importante para os próximos anos, até 2030, porque estabelece esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem 3 pilares, que é o social, o ambiental e o econômico, e basicamente trata das maiores ameaças que existem para o mundo atualmente. Então vai desde a erradicação da pobreza até lidar com as mudanças climáticas ou igualdade de gênero. Então trata de muitas questões, né, sociais, ambientais e econômicas que vão trazer um futuro melhor para as futuras gerações. Inclusive, quando eu penso nesse cenário mais atual sobre o meio ambiente, é inegável que os 17 pontos defendidos pela ONU simbolizam sua preocupação, né? Ali a gente pode pensar que há um consenso entre os países em se preocuparem e realizarem essas metas de sustentabilidade que levariam o mundo a caminhar uma preocupação maior com o meio ambiente. Porque não são apenas 17 objetivos gerais, são 169 metas muito específicas, basicamente um dicionário de como melhorar o mundo, né? Como trazer o mundo para um caminho que a gente deseja ver, né? Uma maneira um pouco utópica de pensar, mas eu pessoalmente vejo isso de uma maneira muito positiva, porque é a partir dele que a gente tem um norte, né? De como seguir para o futuro como nações, né? Como governos e como organizações internacionais para um futuro melhor. Atualmente, além da ação dos Estados, percebe-se um maior fluxo de informações e, portanto, um maior engajamento dos indivíduos a respeito do assunto, tendo como exemplo a ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg, que começou a protestar todas as sextas-feiras na frente do parlamento sueco e utilizou da sua plataforma para informar sobre as mudanças climáticas e exigir a ação do governo, iniciando o movimento Fridays for Future. At first I was all alone, and then people started joining me, and then it started spreading to different places, and then different countries, and then different continents, and then it became global. Assim, podemos perceber que a Conferência de Estocolmo foi o marco que gerou uma maior mobilização na temática ambiental, sendo o primeiro evento que reuniu os estados para cooperarem na proteção do meio ambiente. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to.